em 2026, concorrendo a todos os cargos possíveis e imagináveis, defendendo as suas ideias, as ideias que você acredita, lutando contra as pessoas que você sabe que precisam ser enfrentadas e tendo uma responsabilidade gigantesca. Agora não é mais brincadeira, agora até temos que tomar cuidado nas lives, porque tudo que nós fazemos vai representar, vamos dizer, vai representar um ato formal. Todos são atos formais de agora em diante. Nós não, por mais que a gente seja leve, por mais que a gente seja brincalhão, daqui pro resto das nossas vidas, a gente tem uma responsabilidade para a construção de um país de primeiro mundo. Um país que vai eliminar as facções. Olha que delícia, falar isso agora dentro de um aspecto absolutamente formal. Nós vamos formalmente eliminar as facções. Nós vamos destruir todos aqueles que sabotam o Brasil enquanto país. Nós vamos participar democraticamente das eleições, naturalmente, mas nós vamos lutar para vencer e nós vamos colocar o exemplo correto no lugar certo, nós vamos colocar as pessoas certas nos lugares certos. Nós não vamos ter medo de absolutamente nada. Nós, assim, o que eu garanto para vocês, assim, eu posso colocar de maneira clara aqui, tá? Todos vocês que coletaram, todos vocês que ajudaram a trabalhar pelo partido, todos vocês que apanharam em rodoviárias, todos vocês que tomaram chuva, todos vocês que ficaram abaixo de sol, todos vocês que doaram dinheiro, todos vocês que lutaram, saiba que em nenhum momento a gente vai vacilar. Que em nenhum momento, e quando eu falo a gente, eu tô falando aqui a direção, esses fundadores do partido. Nós não vamos sucumbir a nenhuma tentação. Nós não vamos nos tornar tudo aquilo que nós odiamos. Então vocês não nos verão com feições de Edinaldo. Vocês não verão a gente numa lancha fazendo negociatas vagabundas. Vocês não verão isso. Vocês verão basicamente um grupo de pessoas com espírito de soldado, pessoas com espírito de guerra, pessoas com esse espírito público, né? A ideia toda de república é res pública, coisa pública, o espírito público, como nós vimos nos Romanos, e podem fazer o check aí, que eu já citei Romanos aqui na live, tá? E a real é, nós seremos tudo aquilo que vocês esperavam que os seus líderes fossem no Brasil, mas que vocês nunca tiveram à disposição. Nós seremos isso. O destino quis que nós fôssemos isso, eu já falei isso hoje na live de tarde e eu repito hoje. Nós somos tudo aquilo que as lideranças malditas do Brasil mais temem, e nós somos tudo aquilo que vocês, nos seus sonhos de um país diferente, sonharam. Nós somos isso. A nossa história é sobre isso. Quando nós derrubamos a governo da Dilma Rousseff, quando nós enfrentamos todas aquelas figuras bizarras, quando nós levamos o povo para as ruas pro Brasil pela primeira vez de maneira autônoma, sem dinheiro financiado à época de partidos políticos ou de entidades estranhas, alheias ao interesse nacional, quando nós marchamos a pé até Brasília, quando depois nós acampamos em Brasília, quando nós lideramos o processo nas ruas das reformas que começaram a mudar o Brasil a partir de 2017, depois quando a gente se negou a ficar de joelhos diante de um governo de direita fraco, de um canalha, traidor, vagabundo como Jair Bolsonaro, quando nós fomos cancelados, quando tentaram nos prender, depois quando nós fomos cancelados novamente e alguns dos nossos perderam seus direitos políticos, depois quando nós fomos achincalhados, disseram que nós derretemos, que nós acabamos, que nós éramos fracos, que nós éramos irrelevantes, a gente nunca pestanejou e nunca mudou o caminho, tá? A nossa virtude é ser mais teimoso do que os outros, acreditar mais do que os outros. E foi essa virtude que fez a gente conquistar todas essas assinaturas. Nós coletamos praticamente 900 mil assinaturas ao redor do Brasil. Validamos 590, se nos esforçarmos, validaríamos muito mais, porque o nosso trabalho foi incrível. E isso se reflete na votação que a gente teve agora no TSE, quando nós, de maneira unânime, gabaritando, tivemos o resultado possível e entregamos para vocês o primeiro partido político da sua geração, e o primeiro partido político que de fato vai representar o Brasil. Esse aqui é um dos momentos mais importantes da história do Brasil. Falo isso com toda tranquilidade. É um dos momentos mais importantes porque pela primeira vez uma geração jovem, uma geração de ruptura, uma geração que não tem nada a ver com as gerações anteriores, assume um instrumento de poder sem precisar pedir pedágio para alguém mais velho ou para um cabeça branca que chegaria para vocês e falaria como vocês devem agir. Nós não precisamos pedir pedágio para ninguém. Somos nós por nós mesmos, somos nós com o nosso estilo, somos nós com a nossa linguagem, somos nós com a nossa vontade e nós vamos fazer o que precisa ser feito. Vocês todos sabem o que precisa ser feito. Nós vamos fazer, nós vamos cumprir nosso destino, como diz o próprio nome do partido, nós vamos cumprir a nossa missão. E isto é inigualável. Por que é inigualável? Porque projetos pessoais o Brasil já viu vários. Do projeto do Getúlio, ao projeto do Lula, ao projeto do Bolsonaro. Um culto ao redor de uma pessoa que acumulava poder ao redor dela e fazia o que era necessário para se manter no poder. Esse aqui é um projeto coletivo, que se vê como um projeto coletivo,
e que se enxerga como um celeiro de grandes líderes. Isso aqui não é sobre eu, não é sobre o Kim, não é sobre o Guto, não é sobre a Amanda, não é sobre o Arthur, até porque essas figuras sequer estão filiadas no Partido Missão formalmente ainda, agora preciso tratar de negociar a retirada deles de lá. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Isso aqui é sobre todas as centenas, as milhares de possibilidades que a gente vai trazer para pessoas que nem sequer estão filiadas ou nem sequer estão conosco hoje. Se você é um jovem e quer mudar a sua cidade, porque a sua cidade é controlada por um vagabundo corrupto no interior do Brasil, a missão é a sua casa. Se você é um jovem que mora numa capital e se vê sufocado pelos impostos ou pela falta de possibilidade de construir sua carreira, a missão é a sua casa. Se você é um policial e sente que as leis penais não permitem que você execute seu trabalho de maneira bem feita, nós somos a sua casa. Se você é um empresário e você quer ganhar dinheiro e gerar empregos no Brasil e quer inovar, nós somos a sua casa. Se você é um agricultor e você está disposto a produzir e trabalhar sem ter medo de ser invadido por um grupo de terroristas do MST, nós somos a sua casa. Se você é uma trabalhadora que quer trabalhar e não quer ser assediada no meio da rua, não assediada como o chaveco, mas por um vagabundo que a gente sabe que existe e quer segurança para ir e voltar para sua casa, a sua casa é o Partido Missão. Nós somos a casa dessas pessoas. Nós somos a casa das pessoas que trabalham, produzem, que são inteligentes, que vão inovar e que vão fazer com que o país que elas nasceram seja o país que elas idealizaram. A ideia do Brasil, o país do futuro. O futuro chegou. Hoje, esse futuro começou. E eu falo isso com a maior das ambições. Hoje, o futuro que vocês imaginaram, o futuro que seus vós falavam, o futuro que seus pais tanto falaram, hoje ele começa. Não foi ontem, não foi nenhuma outra vez. Todas as vezes que iludiram vocês e propuseram novas eras, novos recomeços, sempre te enganaram. Essas pessoas, quando começaram a se tornar alternativas de poder, elas não provaram antes que mereciam isso. Vocês todos me desculpam, mas nós provamos o nosso caráter todas as vezes que a gente resistiu às tentações pelo caminho mais fácil. Quando, com Bolsonaro no poder, foi nos oferecido a possibilidade de ficar de joelhos e ganhar todos os likes, todos os views, todos os votos, todas as possibilidades, todas as eleições, todas as cadeiras legislativas, todos os governos de prefeituras e estados que seriam a nós, por direito, reservados, porque nós fomos o grande movimento de direita que gerou esse fenômeno todo, nós falamos não, porque o governo Bolsonaro é um governo vagabundo, fajuto, traidor e ilegítimo. A gente renunciou a tudo. E você só deve avaliar a qualidade moral dos homens e mulheres não por aquilo que eles aceitam, mas por aquilo que eles renunciam. Nós sempre renunciamos e nós, inclusive, fomos abandonados por aquelas pessoas que nos apoiaram. Dos doadores, a seguidores, a eleitores, a apoiadores. Fomos largados à própria sorte e mesmo assim continuamos falando para 100, 200, 300, 500, 700, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Estamos formando para cada vez mais pessoas diariamente. Estamos formando líderes em todo o Brasil, sendo teimosos, resolutos. E esse tipo de relação que a gente vai estabelecer com vocês, que é uma relação de liderança. Liderança virtuosa, liderança que ouve, liderança que participa, mas acima de tudo liderança. E que não vai recuar diante do apelo, por vezes histérico, da maioria, porque a maioria nem sempre está certa. Vox Populi não é Vox Dei. É o tipo de liderança que o Brasil precisa. Porque se for para fazer as coisas difíceis que precisam ser feitas no Brasil, mesmo se tornando impopular, nós estamos dispostos. A gente está disposto a colocar o nosso nome na história. A gente não está disposto a colocar o nosso nome numa página de fofocas por likes e views engraçados, ou ser o mais comentado, ou fazer o videozinho mais bacana. Nós não vamos puxar os sacos certos, nós vamos apertar os botões certos para fazer com que a guerra que a gente propõe para mudar o Brasil ande. Então, assim começamos a jornada oficial do Partido Missão, que tem o número 14, tá? Que com este número 14, que oficialmente é nosso, poderá ser digitado na urna, que ele possa construir esse Brasil diferente que todos nós queremos. E, enfim, foi uma jornada muito grande. Eu sou muito grato a todos. Sou muito grato a todos os amigos que participaram, sou muito grato a todos os coletores, sou muito grato a todos, sabe, todos vocês que nos ajudaram, todos vocês que compraram o livro amarelo, que pesquisaram pro livro amarelo. Sou muito grato aos jornalistas que fizeram a cobertura certa, sou muito grato a não só os ministros do TSE que tiveram essa atuação fria e técnica, como tem que ser, né? O TSE, vamos lembrar que foi um tribunal que foi achincalhado e foi tornado inimigo público com base em teorias conspiratórias. Sou grato ao corpo técnico do TSE, sou grato aos cartorários que receberam por bastante tempo milhares e milhares e milhares de fichas para analisar. Sou grato a todos que participaram, sou grato a todas as pessoas que assinaram as fichas, que confiaram no projeto, que viram que vale a pena apostar num novo partido político num país que tem tantas legendas. Sou grato a todas essas figuras, tá? Nós temos que ser grato às pessoas que estão depositando essa esperança na gente.
Essas pessoas realmente estão acreditando que nós temos algo diferente a propor. Isso é muito nítido. E que mesmo com tantas legendas, tantos PSDs do Kassab, tantos PPs, tantos republicanos, há espaço para um